O que é racismo? O racismo é a crença em que uma raça, etnia ou certas características físicas sejam superiores às outras. O racismo ele pode se manifestar tanto em nível individual como em nível institucional, através de políticas como a escravidão, o apartheid, o colonialismo, dentre outras. Um dos principais tipos de racismo é o estrutural, o explícito e o institucional. Afinal, existem privilégios? Esse termo pode ser explicado através do racismo estrutural que vem desde a colonização europeia no continente americano, quando negros africanos e indígenas foram escravizados por um longo período da história devido ao preconceito contra a cor de suas peles e contra suas crenças. Os europeus se consideravam mais inteligentes e mais capazes de prosperar, enquanto povos não brancos eram considerados inferiores. No Brasil, a escravidão foi abolida em 1888, isolando os negros da sociedade sem auxiliá-los de maneira alguma, dando início a um estigma de que esses povos não gostassem de trabalhar, o que reflete no cenário atual o fato da maioria dos não brancos terem crescido em periferias e não terem as mesmas oportunidades que brancos têm até hoje, como pode-se notar no gráfico a seguir. Pesquisas do G1 indicam que pretos e pardos ganham menos em relação aos demais, tendo uma diferença em torno de R$ 1.000 a menos de remuneração. Outro fator que explica os privilégios ao redor do mundo é o regime apartheid, que pode ser explicado através de sua origem em 1652, quando colonos holandeses fundaram a cidade do Cabo, na África do Sul, e tiveram descendentes conhecidos como boeres. Devido a uma guerra denominada por Anglo-Holandesa, os boeres se deslocaram e fundaram mais repúblicas, nas quais implementaram políticas segregacionistas, utilizando os negros nativos como mão de obra. Após uma série de conflitos em que britânicos tomaram o poder e desigualdades como a Lei de Terra em 1913, que cedia 7,5% das terras para os negros e o restante para os brancos, em 1948 foi implementado o apartheid pelo novo Partido Nacional, que defendia apenas 20% da população, que era a população branca. Enquanto a população negra não podia ter acesso às urnas, era proibida de ingressar em certos empregos, escolas, praças, bibliotecas e deviam dar privilégio aos brancos em transportes públicos, assim como o casamento entre pessoas de diferentes etnias era proibido. Mesmo após o fim do regime em 1994, o país ainda apresenta altos índices de pobreza e desigualdade devido ao racismo estrutural. Agora eu vou falar um pouco mais sobre a origem do racismo no Brasil. Ela está diretamente ligada com a questão da formação do nosso país, visto que nós fomos colonizados por portugueses. Assim como todos os países da América Latina, toda a África, uma grande parte da Ásia, todos esses lugares foram explorados por países europeus por meio de um movimento colonizador. Para conseguirem explorar as riquezas que o nosso país detinha, os colonizadores precisavam de uma força de trabalho. A primeira utilizada foi a indígena, que sofre diversos preconceitos étnicos e culturais até hoje por causa disso, e a segunda força de trabalho utilizada foi a africana. A partir de 1540 aproximadamente, os primeiros africanos escravizados começaram a chegar aqui no Brasil. E a lógica que permitia essa escravização foi a lógica racial, que o branco europeu era superior e se sentia superior, tanto questão cultural, étnica, de todos os meios, e todas as outras raças eram inferiores a ele. Por isso, essa ideia moveu a pseudociência eugenista, que amparou o início da antropologia enquanto uma ciência nascente e possibilitou a questão da escravização aqui no Brasil. A mesma lógica que inferiorizava o negro e o indígena, permitindo assim a exploração, é a lógica que se manteve e sustenta o racismo no nosso país até os dias de hoje. Se pegarmos o meio científico do século XIX, podemos achar diversos teóricos que defendiam teorias racistas de superioridade branca. Esses teóricos também defendiam uma eugenia de limpeza étnica no nosso país, como forma de promover o avanço da nossa sociedade. A lógica dessas teorias era desestimular o crescimento da população preta, achando que, com mais brancos, o Brasil teria melhor progresso. É horrível pensar que essa visão perdurou no país como algo aceitável até meados do século XX. Se por um lado o processo de aculturamento indígena transformou seus deuses em figuras alegóricas, o processo em relação às divindades africanas tinham e tem até hoje o objetivo de transformar seus deuses e, por consequência, seus seguidores em algo demoníaco, maléfico, e os afro-brasileiros seguidores do mal. O maior problema em relação ao racismo religioso é a total falta de conhecimento em relação à história dessas divindades. É tratada como mito e ideologia por buscar exprimir a violência de uma suposta democracia plena que se estenderia a pessoas de todas as raças.
A despeito das desigualdades motivadas pelo racismo no país e por estruturas racistas culturais, sociais e políticas que privilegiam brasileiros brancos. A democracia racial, no entanto, é desmistificada por sociólogos e antropólogos que estudam o preconceito e por vários indicadores sociais e econômicos que revelam desigualdades ligadas à etnia. Portanto, a verdadeira democracia racial é uma meta que ainda está longe de ser atingida e, por enquanto, é um mito que tenta criar uma imagem positiva da sociedade que não coincide com os fatos documentados. Agora eu vou falar de um livro que retrata o racismo, que chama O Poder da Cultura e a Cultura no Poder, uma disputa simbólica da herança cultural negra no Brasil, de Josélio Teles dos Santos. Essa obra é o resultado de um estudo pioneiro realizado pelo antropólogo Josélio Teles dos Santos. Nele, o autor explica como, entre as décadas de 1960 e 1990, alguns símbolos da cultura afro-brasileira foram embranquecidos para serem aceitos, enquanto outros foram ressignificados e tornaram-se parte do empoderamento negro. Neste primeiro gráfico, podemos observar a participação dos negros no mercado de trabalho. A maior porcentagem da participação na força do trabalho é das pessoas que possuem a pele preta, assim como vemos também na taxa de desocupação. Já no segundo gráfico, podemos ver que 27,9% da população tem muito preconceito, 30% tem pouco preconceito, 3,5% tem preconceito, mas não sabe se é muito ou pouco, e 5,9% não sabe. E só 32,6% da população não tem preconceito. A nossa proposta de intervenção é que o Estado deve fazer políticas públicas por meio de novas leis e incentivos sociais, a fim de promover a integração da população negra, que por muitos anos foi excluída e marginalizada da sociedade. Isso deve ajudar a solucionar o problema do racismo no território brasileiro. E por fim, a gente tem a nossa bibliografia com alguns sites e fontes da onde a gente pegou as coisas do trabalho.